Pessoal, a gente está aqui no segundo episódio do Papo de Escola. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, professora Amanda Moreira, que vai falar sobre um tema importantíssimo que aflige e afeta o cotidiano de todos os professores do contexto brasileiro, que é a precarização docente. Ela vai explicar um pouquinho sobre isso e a gente vai bater um papo acerca desse tema. Não é não, professor Guilherme? Olá, pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. Realmente, professor Pedro, a gente hoje está muito contente com a presença da professora Amanda para o nosso segundo episódio. Para quem não assistiu o nosso primeiro episódio com o professor Dr. Alan Camargo Silva sobre saúde na escola, basta acessar os nossos canais no Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, para acompanhar um papo descontraído sobre alguns dos principais pontos aí da educação brasileira. E como a gente falou, a gente está numa companhia para lá de especial hoje, a professora doutora Amanda Moreira da Silva, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, presidente da Associação de Docentes da UERJ, também a UERJ, para discutir essa temática da precarização docente. Então, a gente gostaria de agradecer muito a presença da Amanda aqui em nosso podcast. A Amanda tem inúmeros trabalhos sobre a temática, mas para começar, eu gostaria que a própria Amanda ela se apresentasse, falasse um pouquinho da atuação dela nesse campo. E, mais uma vez, seja muito bem-vinda, Amanda, e muito obrigado por aceitar participar do nosso podcast Papo de Escola. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Pedro. Eu queria primeiro agradecer, né, a oportunidade também de estar aqui com vocês. Conheço o Guilherme da pós-graduação, o Pedro, trabalho junto, né, já demos aula junto, inclusive, somos do mesmo departamento. Queria parabenizar vocês pelo trabalho aqui, pelo projeto, né, Papo de Escola, bem legal, né, acho que temas importantíssimos que vocês têm buscado trazer para debate, né, para dialogar com professores, futuros professores, graduandos, né, acho que é fundamental, assim. Quando você pergunta desse tema e como ele me atravessa, né, assim, na verdade, me apresentar também, acho que você já me apresentou, não tem mais muito o que falar, né, eu sou professora da UERJ, atuo no CAP UERJ, e na pós-graduação também, e atualmente estou na presidência do sindicato, né, que é a Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma tarefa bem, né, grandiosa que eu estou assumindo nesse momento, que está exigindo todo o meu esforço físico e intelectual, mas eu acho que é um pouco isso, assim, a minha trajetória acadêmica, eu estudo o tema da precarização, né, então a luta também por melhoria de condições de trabalho está associada aos meus estudos acadêmicos, então nunca dissociei as coisas. Então, acho que no momento eu estou com uma atuação sindical maior, mas a parte acadêmica continua, né, também, claro que não da mesma forma, a gente tem os momentos específicos para avançar mais em determinado campo, mas acabei de terminar o pós-doutorado agora também nessa temática, né? Então, eu venho estudando a precarização do trabalho docente há 14 anos já, né? Passando ali pelo mestrado, quando eu estudei a precarização relacionada ao tempo dos professores, a expropriação do tempo. No doutorado, construí algumas categorias, que se tiver a oportunidade a gente falar um pouco disso aqui. E no pós-doc eu estudei a precarização relacionada à plataformização do trabalho, né? Que é um novo elemento que se coloca na realidade para a gente entender, né? Então é mais ou menos isso assim que tem me atravessado essas temáticas. Perfeito, Amanda. Então vamos aproveitar o gancho, né? Se você puder já explicando o que é essa palavra que é meio estranha aos ouvidos, né? Precarização, né? Brincava com os meus alunos quando a gente discutia lá na formação inicial, que nome, parece nome de remédio, né? Mas o que é isso? O que é essa precarização docente e como ela opera nas escolas hoje em dia? Quando a gente fala em precarização, a gente está falando de um processo que é inerente ao trabalho no sistema que a gente vive, né? A gente vive num sistema capitalista em que o trabalho não é aquilo que nos engrandece na condição humana, né? Aquilo que nos torna humanos ao transformar a natureza, nos transformarmos, mas e sim é um trabalho que implica em um trabalho explorado. E esse trabalho explorado, em qualquer âmbito que ele se dê, seja no setor público, privado, enfim,
ele é atravessado pelo elemento da precarização, né? Não existe trabalho no sistema capitalista que não seja um trabalho explorado, precarizado, expoliado. Então, quando a gente está falando de precarização, é desse trabalho que a gente está falando, um trabalho inserido nesse sistema, né? Sendo que, como a gente vive um cenário hoje de agravamento de uma crise desse sistema, né? A gente vive uma crise estrutural do capitalismo que implica numa piora do quadro do trabalho. Então, a gente tem um trabalho hoje que ele é ainda mais explorado. E considerando que a gente vive num país de capitalismo dependente, que é o caso do Brasil, isso é pior ainda, né? Então, chegando nos professores, né, o que seria a precarização do trabalho docente, né? Eu acho que é um lugar comum, assim, quase senso comum, das pessoas dizerem que o professor no Brasil ganha mal, que o professor ganha mal, né? Ninguém quer ser professor mais, isso é uma questão, né? As faculdades de formação de professores esvaziadas, enfim, a preocupação nossa aí. Então, acho que esse já é um lugar comum. Mas que precarização é essa? Como isso atinge os docentes? Acho que esse é um ponto que a gente, que é educador, que é professor, profissional da educação, precisa se debruçar e entender, porque, a meu ver, não é só porque eu estudo isso, tá, gente? Mas é um dos principais problemas hoje que atingem a educação brasileira, né? Então, assim, a gente está falando de problemas estruturais das escolas, problema sério. A gente está falando de condições de trabalho dos profissionais de educação, é um problema muito sério, né? Então, assim, os professores, eles vêm passando por um processo de precarização muito intenso, no sentido de não terem condições de trabalho, de o piso salarial não ser garantido na maioria em boa parte das redes públicas, 40% das redes públicas brasileiras, estaduais e municipais, não pagam o piso salarial docente, né? Acho que esse é um ponto importante. O outro ponto importante é que 59% apenas dos professores brasileiros que atuam nas redes públicas são concursados. Então, a gente está falando aí de quase metade dos trabalhadores docentes, professores da educação pública brasileira que não são concursados, que são temporários, que não têm condição de trabalho mínima, que não tem segurança laboral, que está com um contrato de 1 ano e que aquele contrato vai ser rompido no final do ano, que não tem direito a licenças, a férias, 13º, nada, né? Então, esse é um problema realmente de primeira magnitude, né, que a gente tem que enfrentar. É importante destacar que a gente sai agora de uma CONAE, né, a Conferência Nacional de Educação. A gente está diante de um momento em que vamos discutir o Plano Nacional de Educação para ser implementado por 10 anos, né? E uma das metas que estão incluídas ali no documento final da CONAE, que vai fazer parte do PNE, é que 90% dos profissionais da educação sejam concursados. Isso é uma questão fulcral para a gente. Isso é muito importante que a gente persiga esta meta, porque realmente isso faz toda a diferença na condição de trabalho dos professores. Legal, Amanda. Eu destacaria, dentro da sua fala, os dois pontos que me chamaram bastante atenção. Primeiro, né, como é que o trabalho e o trabalho do professor se articulam com uma visão maior de mundo, né, com uma visão de como o Brasil se insere no sistema internacional e como isso, que parece algo, né, tão abstrato, às vezes tão grande, impacta lá no chão da escola, né? Então, se espera do nosso país uma inserção, né, de repente, na venda de commodities primárias, na venda da agricultura, principalmente, né, que é tão valorizado por alguns setores do nosso país, né? Por que tem, então, massa crítica capaz de desenvolver não só tecnologia, como a própria formação de pensamento, o acúmulo de conhecimento? Então, essas coisas se imbricam, né? Quando a gente está discutindo política, a gente está discutindo o chão da escola. E é preciso sempre ter isso em mente, né? E um outro ponto é assim: você traz um dado muito interessante sobre a questão relacionada aos professores concursados e professores substitutos, e também em relação ao pagamento do piso. Se eu não tenho condições, né, salariais, se eu não tenho estabilidade, como é que eu vou cobrar do professor
que ele execute, que ele desenvolva, que ele elabore um planejamento de aula, um planejamento de bimestre, um planejamento anual que seja qualificado, que seja culturalmente rico, com referências, com articulações, se ele está tendo que vender o almoço para comprar o jantar, né? Então, são questões que me chamam muita atenção. Isso, e assim, sobre isso, Pedro, acho que é importante pontuar que mão de obra é essa, né? Que trabalhador é esse que está sendo formado e que professor é necessário para formar o trabalhador do século XXI, né? A gente está diante de um cenário no mundo do trabalho que é da total ausência de direitos, né? A gente teve aí reforma trabalhista, a gente teve um monte de coisa, um monte de leis recentes, de 2016 para cá, que acabaram com os direitos poucos que a classe trabalhadora brasileira tinha. E recentemente a gente ainda teve o PL da Uber, né, que vamos chamar assim, PL dos aplicativos de motoristas de carro, que regulamenta o trabalho plataformizado, ou seja, que vai ampliar ainda mais quando se aprovado e se vai para o Congresso Nacional, provavelmente vai piorar esse projeto no Congresso Nacional, porque a gente sabe o Congresso que tem, né? E a gente vai ter um alastramento desse processo para o mundo do trabalho em geral, para além dos motoristas de carro, dos motoristas de Uber, 99, enfim, esses aplicativos de corrida, né, de carro. Então, a gente está diante desse mundo do trabalho totalmente desregulamentado, sem direitos, e é preciso formar esse trabalhador, né? E o professor precisa ser um professor que, para os governantes e para o empresariado que hoje toma conta da educação, o professor não precisa pensar. Então, ele pode ser precarizado o máximo que puder, ele pode trabalhar em 3, 4, 5 escolas, que não tem problema. Por quê? O objetivo hoje é que o professor seja um executor e não um elaborador. Não, a educação brasileira hoje, como ela se constitui, né, a partir dessas orientações da agenda dos organismos internacionais e levada por esse empresariado, Todos pela Educação, Fundação Lema e todo esse conglomerado que a gente conhece, que atua hoje na educação, eles querem que o professor seja um professor executor das políticas prontas, da BNCC, da reforma do ensino médio, que as avaliações sejam avaliações externas e não aquelas produzidas pelo próprio professor, porque são essas externas que contam para os índices, para as metas do IDEB, do PISA, especialmente do português e da matemática, né, que é o que é avaliado nessas avaliações de larga escala. Então, é disso que a gente está falando, né, dessa educação que, desde os anos 90, vem se constituindo dessa maneira. Nessas últimas décadas, a educação brasileira vem se constituindo dessa maneira. Então, a precarização do trabalho docente, ela se agrava nesse contexto, né, porque, além de avançar com o trabalho temporário, né, as redes deixando de fazer concurso para abrir contratos temporários, porque é isso que tem acontecido, né, dos estados da federação, mais de 15 estados, até o último levantamento, tinham mais de 50% de docentes temporários. Ou seja, né, a gente não tem ali um vínculo desses profissionais com a escola, né, uma relação de pertencimento desses professores com a escola. Então, fica tudo prejudicado, né? Então, é disso que a gente está falando, da precarização. A precarização ela é um processo amplo que vai atingir a educação como um todo, os docentes, os estudantes, a formação humana em geral, né? Porque é isso. Amanda, sua fala, assim, ela me inquietou de diferentes maneiras, que você trouxe diferentes elementos para a discussão da precarização e mostra como é uma questão complexa, um fenômeno que não é de hoje. Você falou muito bem que existe o trabalho, a ideia de precarização ela tá nesse entorno, e na sua fala, quando você indagou sobre que profissão é essa, eu lembrei logo do Bernard Charlot, quando ele tem uma indagação muito interessante, né? Onde ele faz uma pergunta ao falar da profissão docente. Ele pergunta o que é essa profissão que, para ser bom profissional, deve ser santo ou herói, né? Então, cadê aquele professor normal que prefere ir para uma praia do que dar uma aula? Parece que a educação brasileira, ela, nessas condições, ela depende ou do santo ou do herói. E a gente sabe que nem assim ela vai para frente, porque
tem fatores que não podem ser individualizados, não podem ser apenas centrados na figura do professor. Dito isso, e eu acho que na sua fala você já traz muita ideia desse processo de precarização, como ele afeta o cotidiano do professor. Você trouxe alguns exemplos, e eu queria te escutar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente também, há pouco tempo, a gente vivenciou o período da pandemia, que, por necessidade, em um primeiro momento, nós tivemos uma onda de plataformização. Você mesmo utilizou o termo de uberização. Em um trabalho seu, você fala da youtuberização também da educação no Brasil. A gente sabe que não é um movimento que começou hoje. Então, ele ganhou força e vem ganhando cada vez mais força. E isso traz diversos desdobramentos. Inclusive, professores que têm materiais seus publicados, professores que foram vitimados pela Covid, e tem instituições que utilizam o material desse professor sem o menor direito. Mas uma questão me chamou a atenção, eu queria te escutar um pouquinho mais sobre isso. É que você trouxe a noção de tempo indeterminado do trabalho. E hoje em dia a gente vivencia uma relação de trabalho que parece que não tem uma carga horária específica. Embora seja concursado, existe uma carga horária, atualmente a gente tem enfrentado essa ideia de trabalho por metas. Como você enxerga esse processo de indeterminação do tempo de trabalho, virtualização do tempo de trabalho, esse tempo de tecnologia, e esse processo de precarização? Esse elemento é um elemento fundamental para a gente discutir, né? Porque, assim, na minha tese de doutorado, eu cheguei na uberização, né? Assim, porque era um processo novo ainda. A Uber chegou no Brasil em 2015, e minha tese foi defendida em 2018. Então, eu estava ali entendendo aquele movimento, mas já apontava a uberização como uma tendência. Isso está na minha tese, né? Uma tendência de precarização. E, infelizmente, foi uma tendência que se confirmou da forma pior possível, né? Porque a gente não contava com uma pandemia, veio uma pandemia em 2020, e essa pandemia, ela trouxe esse impacto fundamental para o trabalho, que foi a naturalização do trabalho nas nossas casas, né? O professor, acho que cabe dizer, o professor, ele sempre levou trabalho para casa. Isso não é novidade. A gente sempre levou trabalho para casa, mas isso se dava de uma forma mais sazonal. No final de bimestre, uma organização de um evento, algo assim. Agora, o trabalho está presente no nosso cotidiano 24 horas. Por quê? As plataformas, elas trazem isso com elas, né? A gente está nas plataformas o tempo todo agora, né? A gente está trabalhando pelo WhatsApp, no computador, às vezes ao mesmo tempo, às vezes está numa reunião remota e preenchendo um relatório, enfim, né? Então, assim, a atenção cada vez mais difusa, né? Então, acho que esse é um processo que atingiu e vem atingindo subjetivamente o trabalho docente também, precarizando de forma subjetiva também esse trabalhador, que tem gerado impactos que são impactos que as pesquisas vêm apontando já há bastante tempo e que agora vem se agravando, que é o adoecimento docente, que é um outro ponto que, assim, precisa ser debatido. Porque, assim, Guilherme, até os anos 90, o que afastava mais os professores de sala de aula era lesão por esforço repetitivo, problemas de voz e problemas osteoarticulares. Agora, o que afasta o professor de sala de aula, e as pesquisas indicam isso, são as doenças psíquicas. É a síndrome de burnout, exaustão profissional, é a depressão, síndrome do pânico. É isso que está afastando o professor. Então, quais as questões que levam a isso, né? São as condições de trabalho, né? Que são extremamente degradantes, que são extremamente cansativas. Um professor. Quando a gente fala em precarização, é importante pontuar que a gente falou muito aqui dos temporários, né? Os temporários que têm essa condição piorada e tal, que eu chamo de precariado professoral. Mas a precarização não atinge, obviamente, só esse setor. Ela atinge também os estáveis formais, que eu chamo de estáveis formais. Por que esse nome? Porque essa estabilidade do concursado, ela é meramente formal. Porque muitas vezes esse professor ele é empurrado para sair do trabalho. Seja porque uma escola fechou e ele não consegue mais aquela vaga,
seja por causa da reforma do ensino médio, que acaba com a disciplina dele na escola, ele tem que procurar dar aula em 3, 4, 5 instituições, se ele conseguir alocar o tempo de aula, ou ele vai aceitar trabalhar com uma disciplina de brigadeiro caseiro, ou de projeto de vida, ou quem quer ser como ser um milionário, que vai impactar subjetivamente o trabalho desse professor, porque ele nunca foi formado para dar aula daquilo. Então, é um processo muito complexo, né? Essa questão da precarização. E a plataformização, né? Você falou do artigo que eu escrevi lá durante a pandemia, que eu chamei de youtuberização. Agora eu não uso mais esse termo, uso plataformização. Mas, na época, a youtuberização, eu queria dizer que era o fato da transformação radical e imediata do trabalho presencial para o trabalho remoto, o que impactou profundamente os docentes. Por quê? Porque muitos docentes não tinham a menor familiaridade com nenhuma plataforma. As nossas escolas são analógicas, a gente não tem data show para usar, a gente não tem internet nas escolas brasileiras. E os professores foram obrigados a, dentro de suas casas, ter que lidar com plataformas, né, momentos, enfim, extremamente de assédio também, né? Lidar com assédio, ali, o acompanhamento dos responsáveis, o tempo todo das direções, um controle do trabalho muito maior desse professor. Então, tudo isso gera muitos impactos, né, em relação à precarização do trabalho. Legal. Eu estava ouvindo vocês conversarem, a fala da professora Amanda, e eu tive no ensino privado, né, que é uma outra também dinâmica de precarização, né, que tem muita coisa a ver, mas acho que tem muita coisa até mais aprofundada em alguns pontos, né, durante quase 10 anos da minha vida, né? Então, numa instituição privada de ensino superior, eu fui tudo menos reitor e diretor. Coordenação de pós, coordenação de curso, membro de NDE. Eu passei por todos esses espaços dentro da instituição privada, né? E eu fui lembrando, né, de como a gente era constrangido com os discursos sobre a nossa produtividade, sobre o valor da nossa hora-aula. Eu me recordo, né, de estar numa instituição que era nacional e a hora-aula, né, o piso da hora-aula no Rio de Janeiro é um pouco maior do que em alguns outros estados. Ainda assim, totalmente aquém, né, do mínimo para que a gente mantenha a dignidade. E, de acordo com os gestores, né, nacionais, nós éramos professores caros, ou seja, a gente devia trabalhar, produzir conteúdo, estar fora do horário de aula gratuitamente, porque, teoricamente, nós éramos caros. Então, assim, são discursos absurdos, né, que foram se naturalizando, talvez com mais força ainda, né, nesse período de pandemia e pós-pandemia, e a gente tem hoje esse cenário que é desalentador em muitos sentidos, né? E aí, assim, eu também queria trazer, não sei o que a professora Amanda pensa sobre isso, mas essa precarização, ela se articula com a perseguição que os professores vêm sofrendo ao longo, principalmente dos últimos, né, 4, 6 anos, né, nos governos anteriores, especialmente, a gente teve, né, um aumento, né, desse ataque à educação, do ataque à escola, do ataque ao ser professor. Essas duas coisas se articulam em alguma medida ou são fenômenos separados? Olha, essa pergunta é excelente, assim, porque, obviamente, assim, se articulam, né? A gente pode dizer hoje, Pedro, que a gente tem duas frentes na educação que incidem na educação e que afetam o trabalho do professor. A primeira a gente já falou um pouco aqui, que é essa frente empresarial, vamos dizer assim, essa frente liberal, social, né? A esquerda para o capital, enfim, quer dizer, direita para o social, né? Que são esses institutos, fundações e tudo mais que vêm interferindo no trabalho docente. Mas a gente também tem, como você bem colocou, nos últimos 6 anos, 7 anos aí, uma incidência muito forte dessa frente ultraconservadora, que tomou conta do Ministério da Educação por 4 anos, né? A gente viveu muito isso durante ali também, inclusive o período da pandemia, né? Que vem, não é porque deixaram de estar diretamente no Ministério da Educação enquanto governo federal, né? Que deixaram de ter influência. A gente tem o exemplo recente do Nicolas Ferreira,
na Comissão de Educação da Câmara. E isso também se dá nos estados, nos municípios. Aqui na Alerj também a gente tem o Alan Lopes na Comissão de Educação. Né? Então, a educação ela virou também uma figura de interesse político, né, de pauta política, dessa pauta chamada ideológica, né, ou de pauta moral, né, porque ela tem sido utilizada para isso, né? Esses setores ocupam esses espaços para isso, para perseguir o professor. Então, hoje a gente não tem mais o Escola Sem Partido propriamente dito, porque esse movimento praticamente acabou, né? O Miguel Najib hoje está sumido no universo, ninguém sabe nem dele, né? Que era o líder lá do Escola Sem Partido. Mas isso não significa que a ideologia do Escola Sem Partido não esteja permeando as escolas. E está muito fortemente, inclusive, né? Então, a CONAI, agora eu vou trazer de novo a CONAI, porque eu acho que a CONAI ela nos ajuda a entender a conjuntura educacional brasileira. A CONAI ela foi um espaço importantíssimo, né, que aconteceu agora de setembro a janeiro, e em fevereiro agora, janeiro para fevereiro, foi a etapa nacional, e nessa etapa nacional, lá em Brasília, houve uma incidência muito forte dos movimentos sociais na CONAI, né? Tanto que o documento final da CONAI é bem positivo, assim, né? No sentido do que está colocado ali, as reformas, a revogação das reformas e tudo mais. Mas teve uma incidência muito forte, obviamente, do empresariado no documento, e os conservadores, né, os ultraconservadores, eles não foram eleitos delegados para a CONAI. Mas isso não significa que eles não utilizaram da CONAI para fazer propaganda política, porque eles usam desse método. Eles foram para Brasília, eles infiltraram na CONAI, eles gravaram vídeos, colocaram nas suas redes para fazer cortes de falas, né, de pesquisadores, estudantes, enfim, para fazer disso já pauta para as eleições municipais também deste ano, né? Então isso é pauta política para a eleição agora municipal, educação mais uma vez. Então o professor está no meio disso, né? O professor está lá na ponta, sofrendo os impactos disso, porque ele fica com medo do que ele vai falar em sala de aula, que ele pode ser filmado, ele pode ser denunciado, né? A gente sabe que isso tem acontecido muitas e muitas vezes. Então isso acaba também mais um elemento de precarização, com certeza. Então, acho a resposta da Amanda novamente me trouxe algumas inquietações e, assim, quando ela foi falando, eu fui me vendo também no exercício do magistério, porque foi uma coisa que eu passei e eu sei que eu não fui o único, né? Eu confesso que inúmeras vezes eu me peguei pensando se trabalhar determinada prática em minha disciplina, ter refletido abordagem menos problemática com preocupações justamente com retaliações. Então, esse receio, eu sei que não é só meu, são inúmeros professores e professoras que vêm passando por isso, notadamente nesses últimos anos, foi um período de ataques, de uma perseguição feroz à figura do docente, né? O que eu quero dizer é que esse processo de perseguição ele tem um impacto direto, como você falou, Amanda, no chão da escola. O processo educativo ele não pode se limitar, né, desse jeito, pelo menos a meu ver. Temos que discutir, por exemplo, no chão, na escola, assuntos importantes não só para a construção de cidadãos críticos, mas também em nome desse mundo que queremos viver, ou seja, um mundo mais justo, menos desigual, mais democrático. Nesse sentido, eu fiquei pensando em quais alternativas de saídas, depois de anos sob ataque, nesses casos de perseguição, quais são as ferramentas legais e pedagógicas que temos para lutar e nos resguardar, né? O que esse professor ali da escola pode fazer nesses casos de perseguição. E eu vou emendar, porque não sei se tem relação, mas esse processo, você mostrou a complexidade desse processo de precarização docente, mas a gente também teve, há não tanto tempo assim, né, a retirada da obrigatoriedade da lei de contribuição para o sindicato, pós-reforma trabalhista, e que relação isso tem com esse processo de precarização docente? Então, né, importante pergunta também, porque quando a gente está falando você me entendi que você está se referindo ao imposto sindical, né? Ao fim do imposto sindical que foi tirado aí com a reforma trabalhista.
imposto sindical, né, a obrigatoriedade ali de contribuição sindical dos trabalhadores, de um dia de trabalho anualmente, sendo descontado nos salários. Eu sempre fui crítica ao imposto sindical, por exemplo, né? Acho que é uma crítica no sentido de que o trabalhador deveria ter, os sindicatos deveriam fazer o trabalho de convencimento político, né, para que os trabalhadores contribuíssem por livre e espontânea vontade para financiar os sindicatos. Essa é uma discussão. Mas o imposto sindical ele não foi tirado com essa discussão, obviamente, né? O imposto sindical ele foi retirado para esvaziar os sindicatos, para destruir os sindicatos, porque ele veio junto com a reforma trabalhista, né? Então, a reforma trabalhista de 2017, ela regulamenta o trabalho intermitente, né? Ela traz ali a figura do negociado sobre o legislado, né? A ideia de que o trabalhador pode negociar diretamente com o patrão, né? Esvaziando aí o papel dos sindicatos, e o fim do imposto sindical. Então, isso afeta, obviamente, né, muitas categorias, muitos sindicatos que vão ficar asfixiados, que vão ter dificuldade de se manter. Os sindicatos da educação, pelo menos os que eu já fui filiada e participei, que foi o CEP e o ANDES, né, Sindicato Nacional, são sindicatos que não recebem o imposto sindical, tá? É importante dizer isso. Então, as contribuições dos sindicalizados são voluntárias. Nós contribuímos voluntariamente com o nosso sindicato, né? Então, acho que essa discussão ela é importante, né? Porque você traz o elemento da saída, né? Quais as saídas nós temos diante desse cenário tão degradante para o trabalho docente, tão degradante para a educação e para a formação dos jovens, das crianças, né? A saída, a meu ver, ela só pode ser uma saída coletiva. Porque a saída individual, ela não é possível de mudar essa estrutura, né? Claro que o professor, individualmente, ele resiste também na sala de aula, fazendo um trabalho crítico, muitas vezes pegando um material que já vem pronto lá do Todos pela Educação, do Ayrton Senna, do Instituto Ayrton Senna, da Fundação Roberto Marinho, ele pega aquilo, faz outra coisa, o itinerário formativo do ensino médio do brigadeiro caseiro, ele vai fazer outra coisa, mas essa resistência, ela não é suficiente. Primeiro, porque ela é minoritária, e segundo, que ela não tem força social, política para fazer transformação. Então, eu acredito, né, e não à toa, sempre fiz parte de sindicatos, sempre fui filiada, sempre participei de todos os espaços coletivos, desde quando sou professora, e hoje na ASDUERJ, eu acredito no poder dos sindicatos ainda, né? Porque eu falo ainda porque os sindicatos eles estão cada vez mais descredibilizados no mundo que a gente vive. Porque a classe trabalhadora brasileira, em especial, ela não tem mais direito algum, ela não sabe nem o que é um sindicato, ela não sabe nem o que é lutar por direitos, ela está sendo educada para ser o empresário de si mesmo, digamos assim, né? Um autogerente subordinado, como diz a Ludmila Bilho, né? Então, ele é o proletário de si mesmo, o burguês de si próprio. Então é isso, né? O trabalhador ele pratica agora a autoexploração. Ele vai subir numa bicicleta para trabalhar, para entregar comida, sem ter o que comer muitas vezes, né? Como diz o Paulo Galo, líder lá dos trabalhadores em aplicativos. Então, assim, é um trabalhador que está retomando as condições de trabalho do século XIX. E não é exagero falar isso. São jornadas extenuantes, nenhuma proteção trabalhista, caso o trabalhador se acidente, por exemplo. Né? Então, não tem proteção trabalhista. Essa ideia de proteção trabalhista está acabando. Então, nesse sentido, eu acho que nós, né, que temos ainda os nossos sindicatos, e é importante dizer isso porque a educação, o setor público de forma geral, mas a educação em particular, ainda tem sindicatos muito fortes, com um grande número de filiados, que têm poder político ainda, né, de fazer greves importantes. Inclusive, agora, a gente está entrando numa greve importante nas federais, né? Os técnicos administrativos estão em greve e os docentes estão fazendo suas assembleias para também entrar nessa greve, porque o governo federal não deu reajuste, deu 0% de reajuste para a categoria. Então, é inaceitável isso, né? Nós, na UERJ, também não estamos em greve, não temos perspectiva de entrar em greve, que é outro processo estadual.
mas não significa que não estamos em luta também. Fizemos uma paralisação recentemente, tivemos um ato no Palácio Guanabara para reivindicar a nossa recomposição salarial, que o Cláudio Castro também não paga, por associar o regime de recuperação fiscal, né, que é uma medida de austeridade aqui no estado do Rio de Janeiro que, segundo ele, impede que a gente tenha a nossa recomposição. Então, acho que são questões, né, que estão colocadas e que os sindicatos estão se movendo. Os sindicatos que têm autonomia, independência política, né, sindicatos que eu falo que têm essa visão de realmente defender a classe trabalhadora, né? Então, eu acho que falar de saída é pensar nesse caminho, né? Fortalecer nossos sindicatos e fortalecer a luta para que a gente possa avançar de alguma maneira dentro do próprio sistema que a gente vive, né? Porque a gente não está falando de nenhum instrumento revolucionário. O sindicato é só um instrumento que nos ajuda a não sermos explorados demasiadamente como o sistema do capital gostaria. Perfeito. Muitas reflexões, eu acho que é um ponto de reflexão, de pensamento, né, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, que vai despertar uma série de curiosidades, uma série de reflexões. Eu queria abrir, nesse momento que a gente está se encaminhando para o final, para a nossa bolsista Grazi, para ela comentar, fazer alguma pergunta, né, também colocar as suas impressões sobre esse assunto. Bom, uma conversa incrível que vocês tiveram. Eu realmente, sim, prestei atenção em tudo. Desde o início, quando a senhora começou a falar sobre essa precarização, como isso afeta agora os docentes e que profissionais esses docentes vão formar. Eu, como sou estudante de uma escola técnica, né, então já tenho o ensino voltado para o lado profissional, para sair de lá uma técnica já. Como um assunto que a senhora também tocou, a reforma do ensino médio. Com essa reforma agora, diminuindo a grade horária agora dos professores preocupados em como vão dar todo o conteúdo que já era difícil de dar antes e na grade horária passada, como que vão agora formar todos esses profissionais com a mesma qualificação de antes, que com certeza provavelmente não vai ser possível. Então, que estudantes que profissionais, que adultos vão sair agora dessa precarização toda que dão ao profissional. Na verdade, a pergunta que eu queria fazer, a senhora acabou respondendo no final, que foi em relação à greve, porque eu ouvi falar, bom, lá na escola os profissionais estão entrando em greve, os servidores estão entrando em greve. Aí amanhã, se eu não me engano, vai ser a assembleia, onde eles vão discutir se vão começar realmente ou não. E, bom, muitos profissionais estão falando que querem adotar, mas alguns também falavam que o pessoal não se movimentava no governo passado, que era a mesma coisa, e agora eu quero se movimentar agora nesse novo governo e tudo. O que eu particularmente não queria trazer aqui para o debate, porque eu acho que acaba trazendo um debate tão bonito quanto esse que a gente fez aqui e acabar polarizando de uma intriga entre Lula e Bolsonaro, né, que acaba virando. Eu acho que tira um pouco do profissional do que a gente está falando aqui, mas que, de fato, realmente é uma coisa a se pensar, porque os servidores que me falaram essa questão de mas no governo anterior os profissionais não quiseram estar se paralisando e tudo, mas agora, nesse atual governo, eles querem começar a fazer greve, querem parar e tudo. E isso me deixou pensando um pouco, queria saber qual a opinião da senhora sobre isso, se a senhora puder falar um pouco sobre. Falo sim. E realmente, Graziele, esse discurso ele está pairando, né? Assim, é como se nós não fizemos greve porque a gente não quis no governo anterior, sabe? É como se fosse isso, e não foi isso, na verdade, né? A gente viveu um momento muito particular, muito peculiar da nossa história, né? Nesses 4 anos de governo Bolsonaro. Nós tivemos uma pandemia, né, que dilacerou as nossas instituições, esvaziou as nossas instituições. É preciso dizer que greve se faz com gente física nos espaços, pessoas, né? Pessoas dialogando, pessoas nas assembleias. Então, acho que agora a gente recupera um poder, digamos assim, de articulação política novamente, que nos permite
pensar numa greve. E não significa que a gente não tinha críticas ao governo anterior, muito pelo contrário, é desonesto falar que a gente não tinha críticas ao governo anterior. Mas hoje a gente tem, inclusive, capacidades e oportunidades melhores de enfrentamento. Porque o próprio Lula, quando ele estava na campanha, ele disse: vocês me cobrem. Eu não quero ser um governante que vocês batam palma só, não. Vocês me cobrem. Então, se o próprio presidente pediu para a gente cobrar, nós não vamos cobrar, sabe? Se um governo está implementando, segue implementando ataques, segue não dando reajuste para o servidor, né? Segue cortando verba da educação, segue deixando o empresariado tomar conta do MEC, a gente tem que, sim, se manifestar, né? E o nosso poder de luta é esse. A greve, ela é o último instrumento, né? A gente tenta todos os mecanismos anteriores. Mesa de negociação, faz tudo o que tem que fazer. O governo não atende. Chega no momento que esse diálogo não existe, não vai para frente, né? Que é o que aconteceu ali na mesa de negociação dos servidores públicos federais. Então, o pessoal chegou no limite, né? E aí é um plano de carreira extremamente defasado, eles estão com várias pautas importantes na luta e a gente precisa apoiar esse movimento, né? Então, eu acho que... Qual é a sua instituição mesmo? IFRJ. Ah, o IFRJ. Então, vamos ver, né, se esse movimento se realmente amplia, né, para as instituições, porque é uma greve que vai se dar no setor da educação, né, e que a gente espera que se espalhe também para o serviço público de forma geral, enfim, né, que a gente possa avançar aí nessa luta para que o governo atenda, é só isso, atendendo a reivindicação dos trabalhadores, que não exigindo nada mais do que a recomposição salarial, ninguém está pedindo aumento, é reajuste, é recomposição, é perdas inflacionárias, é isso que a gente está falando, né? Então, é o mínimo de respeito e de valorização que os servidores estão pleiteando nesse movimento. Então, a gente tem que apoiar, com certeza. Sim, sim. Esclareceu muito bem minha dúvida. Obrigada, professora. Inclusive, concordo com a senhora, acho que agora, com o governo atual, fica muito mais fácil o diálogo entre docente, entre servidor e, enfim, as instâncias maiores. Então, eu concordo que realmente é o melhor momento para tentar reivindicar esses direitos dos trabalhadores. Perfeito. Amanda, então, para a gente finalizar, queria passar a palavra para você, se você quiser trazer mais algum ponto, para fazer uma fala final, e, se possível, indicar alguma leitura que você julgue interessante para que o nosso espectador possa se aprofundar um pouco mais, né, para que ele possa entender um pouco mais desse assunto. É, e aí a gente deixa também na legenda, né, do vídeo lá no YouTube para que a pessoa possa acessar. Tá bom, eu queria agradecer, né, pela oportunidade também de estar aqui dialogando com vocês, foi muito legal, muito bom, sempre importante levar esse debate, né? Acho que é importante, assim, pontuar nesse finalzinho que eu não sou só uma pesquisadora do trabalho docente, eu vivenciei essa realidade, né? Eu também, antes de ser professora da UERJ, eu fui professora da rede estadual e da rede municipal do Rio, durante 5 anos. Então, eu comecei a estudar esse tema lá em 2010, como professora, vivenciando as péssimas condições de trabalho nas escolas, né? Então, só um exemplo, Pedro, eu fiz concurso, eu morava em Campo Grande na época, assim, recém-formada, e fiz concurso para Campo Grande, que era a região que eu morava. E aí o estado me chamou para trabalhar em São Gonçalo. Então eu fazia 80 quilômetros para ir, 80 quilômetros para voltar do trabalho. Depois eu perdi a vaga na escola, fui trabalhar em 3 escolas diferentes, em São Gonçalo, sabe? Isso acompanhando ali todo o cenário de privatização na rede também estadual. Então, assim, eu sempre parti desse lugar, né? Eu venho desse lugar, que eu vivenciei isso e comecei a estudar por conta disso. E desde então, como eu falei, nunca perdi a perspectiva da esperança, né? Como freiriana, marxista e freiriana, não são coisas incompatíveis. Eu sempre acreditei na via da transformação social, então acho que esse é o caminho. E sobre as indicações que você pede, assim, eu acho que dentro do que a gente debateu aqui hoje, né, assim, do que eu poderia indicar
que acho que quem está assistindo é porque tem interesse nessa temática, né, da precarização, do trabalho, da relação trabalho e educação, né? Eu indicaria, assim, eu sou marxista, né? Eu faço parte de um grupo de estudos marxista, eu tenho esse referencial teórico como norte das minhas pesquisas, né, acadêmicas. Então, eu acho que é um referencial importante, né, para entender as faces da exploração do trabalho. Então, eu sempre defendo, né, que a gente conheça a crítica da economia política, que a gente conheça as obras de Marx, de Engels, né, de Gramsci, que são Gramsci já pensando no século XX, né, o Marx pensando no século XIX, o Gramsci pensando no século XX, outros autores fundamentais hoje pensando no século XXI, como Ricardo Antunes, né, Rui Braga, Giovanni Alves, da Sociologia do Trabalho. Acho que esses autores são fundamentais para a gente pensar o contexto do trabalho e como se estrutura a sociedade, né? A sociedade que a gente vive, que não tem como ficar apartado dessa realidade, não tem como negar essa realidade que a gente vive, né? Então, acho que essas leituras relacionadas ao mundo do trabalho são importantes. Em relação à educação e ao trabalho docente especificamente, eu indicaria, para quem tiver interesse na temática, os 2 tomos do Educação sob Fogo Cruzado, que é uma coletânea, né, de artigos aí que vem debatendo a questão do trabalho docente, que foi publicado pela Eduerj, e tem artigos meus também nesses livros, mas são coletâneas assim, bem amplas, né, que vem debatendo isso. E assim, é meio vaidoso, né, indicar os próprios livros, mas eu também tenho algumas publicações nessa área, né? Tenho 3 livros publicados também, a partir dos meus estudos aí de mestrado e doutorado. Então, e agora em 2024 vai sair mais um também, que vai ser mais voltado aí para a questão da plataformização, né? Que vai ser uma coletânea também que eu estou organizando aí. Então, acho que seria isso, assim, para quem está interessado em se aprofundar um pouquinho mais nessas temáticas. Então, Amanda, a gente está chegando agora na reta final. A gente gostaria de agradecer novamente pela sua participação. Sim, você trouxe pontos, enriqueceu muito o debate. Eu acho que você colocou muito bem. A gente tem que levar esse debate para outros espaços também. Então, na verdade, é agradecer mesmo essa sua participação. Deixaremos aqui todas as suas sugestões na nossa conversa abaixo ali para o pessoal que quiser procurar. Então, muito obrigado mesmo e parabéns por todo o trabalho que você vem desempenhando em várias frentes, né? Então, agradecer mesmo essa sua participação. Obrigado. Obrigado, Amanda. Muito obrigado. Obrigada, Obrigada, queridos. professora. Obrigada. Obrigada. Tchau, Graziele. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. E só lembrando que logo mais a gente anuncia o nosso 3º episódio. Um abraço a todos e nos vemos em breve. Tchau, tchau.